A guerra mandava matar, não perguntava nomes, não aceitava dúvidas, não perdoava hesitação. Em 1945, nas montanhas geladas da Itália, um grupo de soldados brasileiros avançava no escuro, sem saber que aquela noite não seria lembrada por tiros nem por vitórias no mapa. Seria lembrada por uma escolha silenciosa, feita longe dos generais, longe das câmeras, longe da história oficial. O inimigo estava perto, armado, escondido entre as encostas e vilas destruídas. A qualquer momento, um disparo poderia romper o silêncio e encerrar tudo. Mas o que aqueles brasileiros encontrariam naquela madrugada não estava lutando, estava sangrando. Homens feridos, abandonados após a retirada alemã, deixados para morrer no frio. Corpos espalhados entre pedras e paredes quebradas. Entre eles, um único médico inimigo, exausto, tentando manter vivos soldados que o próprio exército havia condenado. A missão da patrulha brasileira era clara: avançar, mapear posições, eliminar ameaças e retornar antes do amanhecer. Não havia ordem para resgates, não havia espaço para piedade. Na guerra, misericórdia custa vidas. Ainda assim, naquela madrugada, os brasileiros fariam o impensável. Eles podiam atirar, podiam virar as costas, podiam simplesmente seguir ordens, mas escolheram salvar. O frio cortava a pele como lâmina. Cada passo afundava na lama congelada misturada com destroços, neve suja e sangue seco. Os pracinhas da Força Expedicionária Brasileira avançavam em silêncio absoluto, atentos a qualquer ruído que denunciasse uma emboscada. Não era uma patrulha comum. Era o tipo de missão em que um erro não dava segunda chance. À frente do grupo seguia o tenente Carlos Mendes, jovem demais para a responsabilidade que carregava, experiente demais para ignorar o perigo. Seus olhos varriam cada sombra, cada janela escura, cada ruína que ainda parecia respirar guerra. Ele já tinha visto homens morrerem rápido demais para aprender qualquer lição. Sabia que, naquele ambiente, hesitar quase sempre significava morrer. Foi então que, entre o vento cortante e o estalo distante de estruturas destruídas, surgiu um som que não pertencia ao combate. Um gemido baixo, depois outro, fraco, irregular, humano. Mendes ergueu o punho imediatamente, ordenando parada total. Os homens congelaram no lugar. Nenhuma palavra, nenhum movimento, apenas escuta. O som vinha de uma construção semi-destruída logo adiante, algo que um dia fora uma casa. Eles se aproximaram com cautela, armas prontas, esperando tiros, esperando armadilhas, esperando o pior. O que encontraram foi algo mais difícil de enfrentar do que qualquer inimigo armado. Dentro das ruínas, iluminados por lanternas fracas, estavam homens estendidos pelo chão, alguns inconscientes, outros lutando para respirar. Havia ferimentos abertos, membros enfaixados de forma precária, rostos cobertos de dor. Uniformes alemães e italianos misturados, rasgados, manchados de sangue antigo. No meio deles, um homem se movia sem parar. Um médico alemão. Ajoelhava, levantava, pressionava feridas com as próprias mãos, improvisava curativos com o que ainda restava. Seus movimentos eram rápidos, desesperados. Ele trabalhava como alguém que ainda acreditava que aquelas vidas importavam, mesmo depois de terem sido deixadas para trás. Não havia guardas. Não havia defesa, não havia posição militar, apenas feridos abandonados após a retirada. Uma decisão comum na guerra, brutal, mas comum. Mendes entendeu imediatamente o que aquela cena significava. Aqueles homens estavam condenados. Ao amanhecer, a artilharia aliada avançaria por aquela região sem sequer saber quem estava ali. Se a patrulha recuasse agora, ninguém jamais saberia o que aconteceu naquela casa em ruínas. Por alguns segundos, ninguém disse nada. Os brasileiros apenas observavam. Aquilo já não era um ponto inimigo. Era um cemitério em formação. Mendes sentiu o peso da decisão antes mesmo de formulá-la. Se recuassem, estariam seguros. Se ficassem, colocariam suas próprias vidas em risco. Pensou nos próprios feridos que já tinha visto morrer sem socorro. Pensou no Brasil distante. Pensou em como aquela guerra acabaria um dia. Mas aquelas escolhas ficariam para sempre. Ele respirou fundo e deu uma ordem que não existia em manual algum. Cercar a área, não para atacar, mas para proteger. Os brasileiros se espalharam ao redor das ruínas em silêncio absoluto.
Nenhum disparo, nenhuma palavra desnecessária. Apenas posições defensivas improvisadas, como se estivessem protegendo algo precioso. E estavam. O médico alemão percebeu a presença deles segundos depois. Seu corpo reagiu antes da mente. Endireitou-se bruscamente, mãos erguidas, olhos arregalados. Esperava gritos, tiros, talvez o fim. Era o que a guerra ensinara. Mas nada aconteceu. Nenhuma arma foi apontada. Nenhuma ordem foi dada em tom agressivo. O tenente Carlos Mendes deu alguns passos à frente. Baixou o fuzil. Falou em alemão rudimentar, aprendido às pressas durante o treinamento. Disse apenas o essencial. Soldados brasileiros. Não vamos atirar. Vamos ajudar. Por um instante o médico não reagiu. Apenas encarava, como alguém que tenta acordar de um pesadelo e não consegue. Então, lentamente, seus ombros cederam. Ele entendeu. Aquilo não era uma armadilha. Era algo que não fazia sentido algum naquele contexto. Ajuda. Os sanitários brasileiros avançaram imediatamente. Avaliaram ferimentos, abriram mochilas, dividiram o pouco que tinham. Morfina, bandagens, água. Tudo passou a ser compartilhado. Um inimigo deixava de ser inimigo quando estava sangrando no chão. Os feridos observavam em silêncio. Alguns choravam sem som. Outros apenas fechavam os olhos, como se finalmente pudessem descansar. Um jovem italiano segurou o braço de um soldado brasileiro com força, repetindo palavras de gratidão que ninguém ali precisava traduzir. O tempo, porém, não estava do lado deles. Aquela área ainda era território contestado. Patrulhas alemãs podiam surgir a qualquer momento. O amanhecer traria artilharia, avanço de tropas, caos. Permanecer ali era perigosíssimo, mas abandonar aquelas pessoas agora seria uma sentença de morte. Mendes avaliou rapidamente. Havia mais de 30 feridos. Muitos não conseguiam andar. A patrulha brasileira era pequena demais para removê-los sozinha, e dividir forças naquele terreno era sempre um risco mortal. Mesmo assim, ele tomou outra decisão que contrariava qualquer lógica fria de guerra. Dividiria o grupo. Metade retornaria às linhas brasileiras para buscar reforços, macas e suprimentos. A outra metade ficaria ali, protegendo os feridos e o médico inimigo, custasse o que custasse. O sargento Oswaldo Silva assumiu a liderança do grupo que permaneceria. Mineiro, agricultor antes da guerra, homem de poucas palavras e olhar firme. Organizou o perímetro defensivo com precisão silenciosa. Cada soldado sabia exatamente onde ficar, para onde olhar, quando reagir. O médico alemão observava tudo com atenção. Aqueles homens estavam se colocando em risco real para proteger pessoas que, horas antes, seriam seus alvos legítimos. Aquilo não se encaixava em nada do que ele aprendera sobre o inimigo. Enquanto a noite avançava lentamente, os sons da guerra pareciam mais próximos. Estalos distantes, vozes carregadas pelo vento, passos que poderiam ser reais ou apenas fruto da tensão. Os brasileiros mantinham os dedos nos gatilhos, mas o compromisso estava claro. Só atirariam se fosse absolutamente inevitável. Em determinado momento, o médico tentou se comunicar com Oswaldo. Usava gestos simples, palavras soltas. Perguntou de onde vinham. Oswaldo apontou para o sul, muito além do horizonte. O médico assentiu, tentando imaginar aquele país distante que enviara homens para morrer e salvar, tão longe de casa. As horas se arrastavam. O frio parecia mais intenso. Alguns feridos pioravam. Outros resistiam graças ao atendimento improvisado. Cada respiração mantida era uma pequena vitória contra a lógica da guerra. Então, pouco depois das 3 da manhã, o perigo finalmente se materializou. Passos, vozes em alemão. Uma patrulha se aproximava. Oswaldo sinalizou imediatamente. Todos se posicionaram. Ninguém falava. O silêncio era pesado, quase insuportável. Se fossem descobertos, teriam que escolher entre lutar e expor os feridos ou recuar e abandoná-los. Antes que qualquer ordem fosse dada, o médico alemão tomou uma atitude inesperada. Levantou-se, caminhou sozinho em direção às vozes. Os brasileiros quase o impediram, mas entenderam. Ele estava assumindo o risco. O médico falou com a patrulha em tom firme. Explicou que havia feridos graves ali, impossíveis de mover, que qualquer barulho os mataria, que aquele setor não tinha valor estratégico, que verificassem outro ponto. Segundos eternos se passaram. Então,
As vozes se afastaram. Os passos desapareceram na escuridão. Quando o médico retornou, pálido e trêmulo, Osvaldo o encarou com um respeito silencioso. Naquele instante, não havia lados. Apenas homens fazendo escolhas difíceis. Aquela noite ainda estava longe de terminar. Depois que a patrulha alemã se afastou, ninguém relaxou. O perigo ainda estava ali, invisível, rondando. A noite parecia interminável. O sargento Osvaldo caminhava lentamente entre os homens, verificando posições, tocando de leve o ombro de cada um, garantindo que todos permanecessem alertas. Não havia heroísmo teatral ali, apenas responsabilidade. Os feridos continuavam gemendo baixo. Alguns deliravam, outros apertavam crucifixos, medalhas, qualquer coisa que ainda os ligasse à vida. Os sanitários brasileiros faziam o possível para manter todos estáveis, mas os recursos eram limitados. Cada bandagem usada era uma escolha. Cada dose de morfina precisava valer a pena. O médico alemão não parava. Mesmo exausto, continuava atendendo, auxiliado agora por mãos que, horas antes, seriam consideradas inimigas. Em determinado momento, ele parou, olhou ao redor e percebeu algo que jamais esqueceria. Nenhum brasileiro havia pedido nada em troca, nenhuma humilhação, nenhuma ameaça. Apenas ajuda. O tempo avançava lentamente em direção ao amanhecer. A escuridão começava a clarear num tom acinzentado, que anunciava novos combates. Se os reforços não chegassem logo, aquela posição se tornaria insustentável. Pouco depois das 5 da manhã, finalmente, ouviram um sinal diferente. Um assobio curto, depois outro. Código brasileiro. Osvaldo sentiu o alívio atravessar o corpo como um choque silencioso. O tenente Carlos Mendes retornava, acompanhado de mais soldados, macas improvisadas, cobertores e um médico brasileiro. O risco assumido havia valido a pena. A missão agora era outra: retirar todos dali com vida. O processo de evacuação começou imediatamente. Cada ferido foi cuidadosamente colocado em uma maca ou apoiado nos ombros de 2 soldados. Os que não podiam se mover eram protegidos com ainda mais cuidado. O médico alemão insistiu em ajudar, carregando feridos sempre que podia. Já não era apenas um prisioneiro. Era parte daquele esforço coletivo. O deslocamento foi lento e perigoso. O terreno estava minado. Qualquer passo errado significava morte instantânea. Os brasileiros avançavam seguindo trilhas já conhecidas, repetindo mentalmente cada marca, cada referência invisível. O silêncio era obrigatório. Um disparo atrairia a artilharia. Em determinado ponto, tiros de sniper ecoaram ao longe. Os soldados se jogaram no chão, formando uma proteção humana ao redor das macas. Nenhum ferido foi abandonado. Nenhum foi deixado para trás. A coluna se reorganizou e seguiu em frente, metro por metro. Quando finalmente cruzaram para uma área controlada pela FEB, o sol já havia surgido por completo. A luz revelou o que aquela noite tinha escondido. Rostos exaustos, uniformes rasgados, mãos tremendo de frio e tensão. Mas todos estavam vivos. 31 feridos inimigos resgatados. Nenhuma baixa brasileira. A notícia correu rápido. Oficiais americanos inicialmente desconfiaram. Aquilo parecia improvável demais. Mas quando viram os feridos sendo tratados nas instalações brasileiras e ouviram o relato do médico alemão, não restaram dúvidas. O que havia acontecido naquela noite era real. Dias depois, oficiais de alta patente visitaram a unidade brasileira. O episódio foi registrado em relatórios, não como um erro, não como uma imprudência, mas como um exemplo raro de conduta em meio ao caos absoluto. Para os italianos da região, a história se espalhou como fogo. Soldados capturados falavam dos brasileiros com respeito quase reverente. Diziam que eram diferentes, que lutavam duro, mas não com crueldade, que protegiam civis, que salvavam feridos. Isso teve consequências inesperadas. Unidades italianas começaram a se render com mais facilidade quando enfrentavam a FEB. Prisioneiros pediam explicitamente para ficar sob custódia brasileira. A moral inimiga se desgastava não apenas pela força das armas, mas pela reputação construída em silêncio. Para os alemães, o impacto foi mais contido, mas igualmente profundo. Relatórios passaram a alertar para a tenacidade brasileira. As antigas piadas cessaram. Surgiu um respeito relutante, um reconhecimento incômodo de que aqueles soldados vindos do outro lado do Atlântico não eram inferiores.
eram perigosamente humanos. O médico alemão, agora prisioneiro, foi interrogado. Seu depoimento foi claro. Ele não falou apenas de resgate, falou de valores. Disse que aqueles brasileiros lhe mostraram algo que a guerra havia tentado apagar. A ideia de que ainda era possível escolher fazer o certo. Mas aquela história não terminaria ali. Ela seguiria ecoando por décadas, atravessando oceanos, chegando a cartas escritas muitos anos depois, carregadas de gratidão e memória. E é nesse eco que essa história realmente se transforma em algo maior do que uma simples noite de guerra. O fim da guerra na Itália viria poucas semanas depois. As ofensivas aliadas avançariam rapidamente, as linhas alemãs ruiriam, e a Europa respiraria um alívio cansado, pesado demais para ser chamado de alegria. Mas para muitos daqueles que passaram por aquela pequena vila em ruínas, a guerra já havia terminado naquela madrugada. O sargento Oswaldo Silva voltou ao Brasil em silêncio. Retomou a vida simples, a terra, a família. Como muitos pracinhas, falava pouco sobre o que viveu. Não por esquecimento, mas porque algumas histórias não pedem aplausos. Pedem respeito. Quando perguntado sobre a guerra, dizia apenas que fez o que achou certo quando chegou a hora. O tenente Carlos Mendes seguiu carreira militar. Anos depois, já como oficial superior, usava aquela noite como exemplo em aulas e palestras. Dizia que coragem não era apenas avançar sob fogo, mas sustentar uma decisão moral quando ninguém estava olhando. Que a verdadeira prova de um soldado não é o quanto ele destrói, mas o que ele escolhe preservar. O médico alemão retornou a uma Alemanha devastada. Continuou exercendo a medicina pelo resto da vida. Nunca deixou de falar daquela noite. Em cartas enviadas décadas depois a antigos companheiros brasileiros, escreveu que havia sido salvo 2 vezes. A primeira, do abandono. A segunda, da crença de que a guerra havia matado tudo o que ainda era humano. Entre os italianos, a história ganhou contornos quase lendários. Famílias inteiras lembravam dos soldados brasileiros como homens que chegaram armados, mas agiram como irmãos. Para muitos civis, aqueles pracinhas não representaram apenas a libertação militar, mas a prova de que nem todos os exércitos caminhavam sobre o mesmo tipo de sombra. Nos registros oficiais, o episódio aparece como uma nota, um relatório, algumas linhas frias em meio a milhares de páginas sobre batalhas, baixas e territórios conquistados. Não virou filme, não virou livro famoso, não virou feriado, mas sobreviveu na memória de quem esteve lá. E talvez isso diga mais sobre a guerra do que qualquer estatística. A Força Expedicionária Brasileira levou cerca de 25 mil homens à Europa. Muitos não voltaram, outros voltaram diferentes, carregando cicatrizes visíveis e invisíveis, mas carregaram também algo raro, a certeza de que mesmo na engrenagem mais brutal já criada pela humanidade, ainda havia espaço para escolher. Naquela noite, ninguém obrigou os brasileiros a ficar. Nenhuma ordem superior mandou proteger feridos inimigos. Nenhuma medalha foi prometida. A guerra mandava matar. A lógica mandava seguir em frente. O medo mandava recuar. Eles escolheram salvar. E essa escolha não mudou o curso da guerra. Não redesenhou fronteiras. Não derrubou regimes sozinha. Mas mudou destinos individuais. 31 vidas que amanheceram vivas quando tudo indicava o contrário. Um médico que voltou para casa acreditando novamente na própria profissão. Um grupo de soldados que provou para si mesmo quem realmente era. Histórias como essa raramente ocupam os livros didáticos. São pequenas demais para a grandiosidade das batalhas, silenciosas demais para os discursos oficiais. Mas são elas que explicam por que algumas guerras terminam e ainda deixam algo de pé. Quando o último tiro ecoa, quando os mapas são redesenhados, quando os vencedores escrevem a versão final, o que permanece não são apenas as conquistas, mas as escolhas feitas no escuro. Naquela madrugada gelada, em uma casa destruída nas montanhas italianas, um grupo de brasileiros mostrou que a guerra podia até mandar matar, mas nunca conseguiu obrigá-los a esquecer quem eram. Essa não é apenas uma história sobre soldados, é uma história sobre humanidade.